Fala nação, tudo beleza? Antes de começar o vídeo, queria só pedir a vocês que curtem o nosso conteúdo, que façam algo bem importante que vai nos ajudar muito, que seria se inscrever em nosso canal, ativar o sino para não perder nenhuma novidade, deixarem um like para o YouTube entender que vocês curtiram o vídeo e querem continuar recebendo conteúdo como esse, e por fim, que vocês comentem também o que vocês acharam. Isso vai contribuir bastante para o crescimento do nosso canal e para a gente continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Feito isso, vamos pro vídeo. No Ninho do Urubu, vamos lá com a Roberta Barroso, porque parece que a galera tá gostando do estilo do novo Mister, Roberta. Boa noite. Oi, Edu, boa noite para você, para o Zupac, para os amigos do Sport Center e também para o fã de esporte. Isso mesmo, está aprovada. O saldo dessa era Paulo Souza é bem positivo. Os jogadores estão satisfeitos com o trabalho do novo Mister. E olha que ele é bem exigente, cobra bastante. Os treinos geralmente são em dose dupla, inclusive nessa sexta-feira o treino vai ser em período integral, começando 8 horas da manhã, com marcação de ponto. Essa que foi uma exigência também do Paulo Souza, e ele que chega bem cedinho no CT, a gente pode dizer que ele chega 1 hora antes até desse horário marcado de 8 horas da manhã, então ele chega no CT por volta de 7 horas da manhã, acompanha ali tudo de pertinho, e a informação que eu tenho é que ele é um dos últimos também a deixar o clube, fica até tarde trabalhando, está mergulhado mesmo nesse universo no Ninho do Urubu e tem agradado bastante os jogadores. A informação também que eu tenho é que os treinos eles não são tão curtos porque ele integra a parte física, técnica e tática em todas as atividades. A gente pode falar de intensidade e muita cobrança. E aí, quando a gente fala do nível de cobrança, não tem como a gente não lembrar do técnico Jorge Jesus. Inclusive, me recordo muito bem dos treinos do Jesus no Ninho do Urubu, a intensidade, a cobrança que ele pedia dos jogadores. Lembro bem do Jesus correndo junto com os atletas, e até uma foto que chamou bastante atenção nessa semana foi o Paulo Souza correndo ao lado do Gabigol, uma foto do Alexandre Vidal, que é o fotógrafo do Flamengo. Mas os jogadores estão bem satisfeitos com todo esse trabalho, e lembrando que quem chega atrasado pode ser multado, mas o elenco do Flamengo tem gostado bastante. A gente traz agora aqui a palavra do auxiliar Vitor Sanches para falar um pouquinho dessas 2 semanas de trabalho dessa nova comissão técnica. Esta primera semana queríamos tener el contacto con los jugadores, poder vivir un poco cómo era con el equipo. La verdad es que los jugadores han mostrado una actitud excepcional y estamos muy contentos con esta primera semana, que hemos intentado dar 3 pinceladas sobre algunos conceptos que considerábamos básicos más a nivel general y bueno, hemos podido introducir solo un par de conceptos algo más específicos para tanto la línea defensiva como el ataque, pero muy satisfechos con esta primera semana. Bueno, en esta segunda semana estos objetivos generales que tuvimos en la primera los vamos a continuar desarrollando, y en las partes más específicas ir creciendo más con un poquito más de juego real para poder ver qué se interpreta y qué se tiene que corregir todavía de lo que vamos explicando. Tá, então, portanto, o Vitor explicando esse primeiro trabalho, esses primeiros dias, né, no Ninho do Urubu, a comissão técnica também muito satisfeita. Hoje o técnico Paulo Souza acompanhou de pertinho também o jogo-treino contra o Boa Vista. O jogo-treino com atletas da equipe alternativa, os mais jovens, que são os atletas que vão disputar o campeonato estadual. Inclusive, isso já estava decidido antes da chegada do Paulo Souza, que o Flamengo ia com uma equipe mais jovem no estadual, estreia contra a Portuguesa na semana que vem. Então, quem vai comandar a equipe vai ser o Fábio Matias, que é o técnico do Sub-20, mas o Paulo Souza está de olho, viu, inclusive hoje, esse Flamengo alternativo vencer o Boa Vista por 5-4 no Ninho do Urubu. Edu. 5-4, show de gols. Daqui a pouco a gente volta para falar do mercado, Roberta. Mas vamos conversar aqui um pouco sobre essa chegada, a intensidade. Aliás, é uma palavra que o Tite gosta muito. Tá na moda, tá na moda. E, pelo jeito, os jogadores identificaram no Paulo Souza uma semelhança com o Jorge Jesus e estão aprovando por isso. Eu já falei isso aqui em outro momento, Edu. Quando o Flamengo contratou o Renato, o Flamengo contratou o anti-Rogério, porque os métodos do Rogério, exigentes demais em alguns momentos, gerou desgaste no ambiente do Ninho do Urubu.
Quando o Renato cai, o Flamengo contrata o anti-Renato. Então o Flamengo tem buscado sempre o antídoto ao técnico anterior que gerou desgaste e não deu certo, né? Então o Flamengo contrata o anti-Renato. Enquanto um técnico, o Renato, foi criticado internamente porque em um outro treino dos reservas ele nem foi, o outro técnico chega às 7 da manhã, bota lá bilhete de ponto para todo mundo e é exigente. Enquanto um técnico era criticado internamente pela falta do detalhe no trabalho de campo, o outro traz um telão e é elogiado pela intensidade no trabalho de campo. Então, a diretoria percebeu o que faltou e foi buscar o antídoto, que num primeiro momento dá super certo. A partir do segundo momento, do médio prazo, aí depende da qualidade do trabalho desenvolvido. E é claro que remete-se à exigência ou à prática mais intensa dos trabalhos do Jorge Jesus, porque são metodologias, são escolas minimamente semelhantes, né? Em todo esse preparo. E se os jogadores perceberem que isso vai fazer o Flamengo render melhor do que vinha rendendo, ninguém vai reclamar de acordar cedo, ninguém vai reclamar do ponto de não ter o celular ou de o telão. Porque eles precisam que o Flamengo, eles jogadores também, precisam que o Flamengo volte a jogar o seu melhor nível. Eles têm que dar mais, eles sabem disso, mas sabem também que quem os comanda pode dar mais. Isso não rolou em 2021, o novo mister vai tentar fazer, através da intensidade, rolar em 22. Tem aquela imagem, o elenco inteiro, 26 jogadores, assistindo numa televisãozinha. O cara nem enxerga direito o que tá passando lá. Aí você olha num telão assim, ó. É o Paulo Souza aqui. Você vê, ó, tá ali, ó. Tá vendo? Não tem desculpa, não tem míope que não enxergue. E é o que eu sou míope, eu tô vendo aí, ó. Paulo então, Souza o bem telão vestido. é uma coisa, é ótimo. Todo mundo vai enxergar. Né? E é o método dele. Não importa, mas é bobagem. É o método de trabalho dele. E ele tem que trabalhar como ele quer trabalhar. Ponto final. Falando em telão, André Kfouri, chega aqui. Você que já elogiou o Paulo Souza, que era um jogadorzaço. Paulo Souza agradando, então, neste começo de trabalho e olhando para o Campeonato Carioca como uma preparação. E eu acho demais ele se ligar também nesse time que venceu o Boa Vista e ver ali se ele pode pensar jogadores, né? Então chegou com tudo o novo mister. Edu, no caso do Paulo Souza e de um trabalho que começa, e não é apenas um treinador que chega para iniciar do zero um trabalho no Flamengo, é alguém que chega de outro país, é alguém que chega para conhecer jogadores, conhecer o clube, conhecer o Brasil, conhecer os problemas, as dificuldades, conhecer as coisas boas que tem o futebol no Brasil, porque também tem coisas muito boas. O tempo é muito valioso. E aí faz todo sentido que ele utilize o período do calendário que nós, pelo menos eu, criticamos tanto, porque é um período longo demais entregue a campeonatos que não têm importância, mas no caso do Paulo Souza, do ponto de vista da importância do trabalho dele, aquilo que ele precisa fazer e aquilo que vai se pedir dele, se pedir é até um termo carinhoso, aquilo que vai se exigir do Paulo Souza, quanto mais tempo ele tiver para treinar, para trabalhar, para conhecer e para ver jogadores, para ver seu time, né? O início da criação do seu time em ação, numa situação de competição, tudo isso é muito valioso para ele. E o que o Flamengo tem com o Paulo Souza, e isso não significa que não teria com outro profissional, é alguém que chega com uma cultura de trabalho. A gente falou muito sobre isso. Talvez o que tenha diferenciado, entre outras características, a passagem do Jorge Jesus pelo Flamengo em relação aos outros técnicos que vieram depois dele, é que ele tinha uma cultura de trabalho inegociável, com as regras, com as cartilhas, com aquilo que era proibido, o Paulo Souza também tem, e com a maneira de trabalhar dentro de campo no dia a dia, exigindo ao máximo sempre, com aquela personalidade expansiva que nós aprendemos a conhecer e que talvez, do ponto de vista pessoal, o Paulo Souza seja bem diferente. A gente vai também aprender a conhecer esse novo técnico. O fato é que a cultura de trabalho chega, se instala e começa. Os jogadores, eles são funcionários e são as ferramentas que essa cultura vai usar. Ao que parece, esse momento inicial é de boas impressões de lado a lado. É claro que o Paulo Souza e a comissão técnica dele iam gostar do elenco do Flamengo. Quem não iria? A questão é como o elenco do Flamengo vai receber esse início de trabalho. E, ao que parece, é um início bom. E por falar em Portugal, o Flamengo vai sondando o Everton Cebolinha, atualmente no Benfica, do Jorge Jesus. E aí, sai negócio, não sai negócio?
É verdade, Roberta, que o time português se interessa por um jogador do elenco e aí pode facilitar o negócio? Edu, é verdade sim, de acordo com o jornal português A Bola. Esse jogador, que é de interesse de um time português, do próprio Benfica, é o Ramon, lateral esquerdo. Segundo o jornal A Bola, ele interessa ao Benfica e também interessa a outros 2 clubes europeus, o Granada e o Basel. Só que o Ramon, ele tem 20 anos, ele seria até reserva do Filipe Luís, né? O Filipe Luís é o titular dessa equipe de Paulo Sousa e a multa dele é bem alta, em torno de 50 milhões de euros. E o Ramon tem contrato até dezembro de 2025. Mas seria, assim, quem sabe, uma jogada para chegar também o Everton Cebolinha no ninho do urubu. Mas tudo isso também, Edu, depende da saída do Michael, que ainda não aconteceu. O Flamengo segue negociando com o Al Hilal, tenta subir a proposta pelo Michael, porque o Flamengo tem 80% dos direitos desse jogador, gostaria de receber os 100%, mas não tem jeito, vai ter que dividir essa fatia aí. O Goiás tem 5% dos direitos, o Michael até já abriu mão dos 15% que ele tem. Então o Flamengo tentando subir essa proposta do Al Hilal. E aí, com o Michael saindo, aí sim o Flamengo olharia aí para o mercado, olharia para o Everton Cebolinha, segundo o jornal português A Bola também. Esse jogador do Benfica seria de interesse do técnico Paulo Sousa. E vale a gente lembrar também que o Cebolinha, quando ele foi para o Benfica, foi um pedido do técnico Jorge Jesus. Acaba estando algumas coisas interligadas. Mas é isso, o Flamengo está no mercado, mas o mercado também está de olho nos jogadores do Flamengo. O rubro-negro ainda tenta manter também o Andrés Pereira junto ao Manchester United, está tentando comprar esse jogador. Mas 20 de janeiro e o Flamengo ainda não anunciou nenhuma contratação, Edu, mas está de olho no mercado. Vamos aguardar. Como falamos de Paulo Sousa, Jorge Jesus, vou falar o Brigadinho, como eles dizem lá, Roberta. De nada, um beijo, Edu. Beijo. Ô, Zupac, são negócios diferentes, né? O interesse no Ramon, o Cebolinha, mas de repente dá match um negócio desse, né? Teoricamente, sim, né? O Flamengo é muito fácil linkar o nome do Flamengo a qualquer jogador de alto nível no mercado, porque o Flamengo é um clube que vem agindo bem, porque tem capacidade financeira para isso. Então o Flamengo vem sendo um clube ativo no mercado. E ao saber que o Flamengo está perto de vender um jogador de determinada função, é natural que outros jogadores dessa mesma função sejam linkados ao Flamengo. Isso aconteceu com o Soteldo, que aparentemente vai jogar no México, vai trocar o Toronto pelo Tigres do México. Isso já aconteceu com o Ferreirinha, que teve o seu contrato renovado. E isso acontece agora com o Everton Cebolinha, que não veio de uma boa temporada no Benfica e que para o próprio Everton Cebolinha é muito positivo que se fale que o Flamengo quer contratá-lo. Até para o Benfica tentar valorizá-lo mais ou pensar se não vale a pena utilizá-lo de uma melhor maneira, de alguma outra maneira, tentar recuperar um pouco esse investimento alto que o Benfica fez, porque é pouco provável que o Flamengo pague o que o Benfica pagou, né? 20 milhões de euros, não faz sentido. Vou vender o Michael por $8 e vou gastar 20 de euros no Cebolinha, que nem sabemos se titular vai ser pela concorrência, embora seja um grande jogador. Então, natural que nesse momento muito se especule acerca do Flamengo. O Ramon é uma joia, um talento. Não ficaria surpreso se o Ramon, ao longo da temporada, desbancasse o Filipe Luís. Claro que o Filipe é mais jogador do que o Ramon, mas a curva de carreira de ambos não torna essa hipótese algo tão impensável, dependendo de como as coisas acontecerem. Então também não acho que o Flamengo vai se desfazer fácil do Ramon. O Ramon é um ativo do Flamengo que vai valer muito dinheiro, porque ele é muito bom jogador.